Primeiro, Satanás ele apela para as nossas necessidades físicas. Em primeiro lugar, a primeira estratégia de Satanás é apelar para as nossas necessidades físicas. E eu fundamento esse argumento à luz do versículo 3 e 4. Mateus 4, versículos 3 e 4, a palavra do Senhor assim nos diz. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, aproximando-se de Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava já há 40 dias no deserto, e durante esses 40 dias que ele estava no deserto, a palavra do Senhor no versículo 2 diz que Jesus, ele orava e jejuava. E é claro, é óbvio isso, que depois de um período tão longo, de 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome, ele era homem, o seu corpo necessitava de comida. E Satanás então, ele se aproximou do nosso Redentor e apelando para as necessidades físicas de Jesus, ele fez o seguinte convite ao nosso Redentor: dê ordem e transforme essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso? Claro, com certeza. Mas Jesus, ao invés de cair nos laços do diabo, ele resistiu firmemente a essa primeira tentativa. A segunda arma do diabo, meus amados irmãos, é o apelo ao orgulho. Versículos de 5 a 7, por favor, acompanhe. Então, já que o diabo não teve êxito nessa primeira tentativa, nessa primeira estratégia, o diabo levou a cidade santa, e a cidade santa aqui é Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, que era o lugar mais alto do templo. Ele disse: se és filho de Deus, uma tentação aqui para que Jesus provasse a sua divindade. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás aqui propõe a Cristo Jesus é que ele ali se exibisse, que ele mostrasse ali todo o seu poder, toda a sua divindade. E de fato seria algo extraordinário, chamaria a atenção de todos, a multidão ficaria perplexa. Imaginemos essa cena aqui, meus amados irmãos: Cristo pulando do pináculo do templo e as milícias celestiais, os anjos do céu, vindo ao encontro de nosso Redentor e segurando o nosso Redentor em seus braços, e dessa forma toda a multidão admirada poderia declarar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas Jesus ele resiste a essa investida, Jesus resiste a essa tentação. E aqui, amados irmãos, eu creio que cabe uma primeira aplicação. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus amados irmãos, com o nosso orgulho. Por causa da queda, todos nós somos inclinados à vaidade. Naturalmente, nós temos anseio de sermos aceitos, de sermos valorizados. Queremos que as pessoas nos apreciem por aquilo que somos, por aquilo que nós fazemos. Queremos chamar a atenção das pessoas, muitas vezes, por aquilo também que nós possuímos. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela não suporta ficar atrás de ninguém. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela quer se mostrar superior a outros, melhor do que os outros. Mas eu quero lembrar a igreja sobre o perigo do orgulho, da arrogância e da soberba. Em Provérbios 16, 18, a palavra do Senhor assim nos diz. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Quantos homens se perdem por causa do seu orgulho?
Quantas pessoas se desviam do caminho do Senhor por causa da sua arrogância e por causa da altivez de espírito. A palavra do Senhor nos exorta a buscarmos uma virtude que se chama humildade. E humildade não tem nada a ver com a condição material e financeira da pessoa. Humildade é estado de espírito. Humildade é o reconhecimento que temos que precisamos de Deus. Humildade é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Humildade de espírito é você ter a disposição de servir e não ser servido. A humildade de espírito nos identifica com o nosso Redentor, porque ao invés dele se entregar à vaidade e o orgulho aqui, ele resistiu às investidas do tentador. Terceira estratégia de Satanás, meus amados irmãos, um apelo à riqueza. Vimos até aqui duas estratégias. Primeiro, Satanás, ele investe e ele ataca acerca das nossas necessidades físicas. Uma segunda estratégia de Satanás é um apelo ao orgulho e à vaidade. E a terceira estratégia de Satanás é o apelo à riqueza. Vejam vocês, por gentileza, versículos de 8 a 10, Mateus capítulo 4, Mateus 4, de 8 a 10. Levou ainda a terceira investida. O diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te. Satanás aqui foi o basta de Jesus, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Duas questões aqui, em especial, me chamam a atenção nessa terceira investida do diabo contra o nosso Salvador. Primeiro, vejam, meus amados irmãos, a associação que o diabo faz entre adoração e dinheiro. Há uma explícita aqui ligação entre o amor ao dinheiro, entre a avareza, o pecado da avareza e a adoração. Lembremos de Mateus 6:24, quando Jesus diz no Sermão do Monte que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Segunda observação que eu faço, e eu espero que isso fique bem claro à igreja, o dinheiro em si não é problema. Mas o que verdadeiramente se torna problema? O amor ao dinheiro. O problema se chama avareza, o amor ao dinheiro. E em 1 Timóteo 6,10, a palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos compreender e considerar a forma como nós lidamos com aquilo que Deus tem nos dado. Porque o dinheiro, ele pode fazer de nós escravos. Nós podemos nos tornar escravos do dinheiro. O dinheiro, ele tem como propósito servir a nossa família, atender às nossas necessidades. E o dinheiro, ele se torna um ídolo no nosso coração quando a gente passa a maior parte do tempo pensando em como ganhá-lo. E talvez, possamos estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, mas o nosso corpo aqui está, mas a nossa mente pode estar longe. Nós podemos, nesse momento, não estarmos prestando culto a Deus, mas prestando culto ao dinheiro. Se você está aqui, mas se a tua cabeça está pensando o que você vai fazer amanhã, como você vai pagar as contas de amanhã, como você vai honrar os seus compromissos financeiros, como pagar os boletos que vencem amanhã, você não está prestando culto a Deus. Você está prestando culto ao dinheiro. Você está prestando culto a Mamon. Nós precisamos, meus amados irmãos, lutar constantemente para que o amor ao dinheiro não nos domine. E eu volto a insistir, eu já ensinei isso à igreja, que a avareza não é um pecado que tem classificação social, porque o pobre também ele pode ser avarento. Eu quero voltar a fazer uma correlação aqui com a questão da idolatria.
Um ídolo é aquilo que ocupa o nosso pensamento. O ídolo é aquilo que ocupa a centralidade do nosso coração. E o primeiro mandamento que nós encontramos ali no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Deus, Ele requer de nós adoração exclusiva. E eu quero fazer nessa noite aqui uma exortação solene à igreja. Uma exortação solene à igreja. Eu creio que se eu perguntar aqui, quantos querem Jesus como Salvador, creio que todos nós vamos levantar as mãos, talvez até as duas mãos, porque a gente quer Jesus como Salvador. Mas o que eu e você precisamos compreender que, para Jesus ser o nosso Salvador, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ocupar a centralidade do nosso coração. E eu costumo sempre dizer que a boa ilustração, que a boa citação, é a ilustração que nós encontramos na Bíblia. E eu vou trazer à memória da igreja um episódio do Evangelho muito conhecido. Certa feita, um jovem rico foi procurar a Jesus. E ele perguntou a Jesus como é que ele poderia ter a vida eterna. E Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos, e a resposta dele foi: sim, eu conheço os mandamentos e tenho procurado obedecê-los todos desde a minha infância. E Jesus elogiou a atitude daquele jovem rico que conhecia os mandamentos, e não somente conhecia os mandamentos, mas também como se esforçava em obedecê-lo. Porém, Jesus deu a este jovem rico uma ordem: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. O texto diz que aquele personagem, aquele jovem rico, foi incapaz de obedecer aquela ordem. Ele queria a vida eterna, ele desejava a vida eterna, mas ele não queria abrir mão do seu ídolo, ele não queria abrir mão do seu Senhor. E quem era o Senhor daquele jovem? O que estava no centro do coração daquele jovem? A avareza, o amor ao dinheiro. Podemos estar na igreja, podemos ser zelosos no cumprimento das ordenanças divinas, podemos ter um bom conhecimento teológico como aquele jovem tinha, porém eu e você precisamos compreender que para que Jesus seja o nosso Salvador, Ele precisa ser o Senhor exclusivo de nossa vida. Vamos fazer uma pausa aqui e agora eu quero que você coloque seu coração diante de Deus. Jesus tem exclusividade na sua vida? Jesus é o único Senhor do seu coração? Você seria capaz de deixar tudo, de abandonar tudo, para seguir a voz dele? Portanto, meus amados irmãos, eu concluo essa primeira parte aqui mostrando que Satanás, ele usa de 3 grandes estratégias para nos afastar da presença de Deus, para nos derrubar, para fazer com que nós venhamos a viver na iniquidade, no pecado. O apelo às nossas necessidades físicas, o apelo ao orgulho e o apelo ao dinheiro.